Como é que a gente vai começar um problema como esse aí? Hã, acho que a gente pode começar escrevendo algumas definições sobre essa função. A gente pode escrever algumas definições sobre essa função. Por exemplo, hã, a gente para conseguir encontrar uma função, CDF ali para y, a gente vai ter que encontrar primeiro isso aqui, ok? Primeira coisa que a gente tem que achar é isso. Hã, eu acho que o caminho é esse. Daí, como a gente tem que o y ele é igual a x ao quadrado, a gente pode dizer que essa função ela é isso aqui, x ao quadrado menor ou igual a y. Por hora eu só fiz algumas substituições aqui na função de probabilidade, certo? Não fiz nada demais, certo? Até agora entendido? Sim. Só coloquei no lugar do y ali. Muito bem. E a gente tem algumas situações aqui, por exemplo, para o y é menor que zero. A gente vai ter que dizer que a f de y ela é zero, porque o x ao quadrado, assim, pois, o x ao quadrado ele é sempre maior ou igual a zero, ok? Muito bem. Aí, para o y maior ou igual a 1, a f de y vai ter que ser igual a 1. Por quê? Porque ele vai alcançar o máximo nessa situação, já que o x ele está limitado a 0 e 1. Está no enunciado. Ah, né, aqui, ó, certo? Ok. Você tem essa possibilidade no problema A. São essas duas possibilidades do problema A. O x ele está limitado entre 0 e 1, então é isso. Então, beleza. É como se fosse binário a coisa aqui. Então, é, se a gente quiser agora encontrar entre, né? A gente vai ter x ao quadrado menor ou igual a y. Né? Então eu posso, por exemplo, fazer a raiz dentro dessa probabilidade. Vou ter que x é menor ou igual a raiz de y. Obrigatoriamente, né? Porque o x ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, usando a teoria aqui, a gente vai ter que dizer o seguinte, que a f de y, da função de distribuição cumulativa, né? Ela é igual a p de x menor que a raiz quadrada de y, ou seja, o valor bruto disso vai ser a própria raiz de y. Eu acho que é isso, cara. Entendi. Na verdade, é um exercício bem simples, é só para entender a lógica, porque a função de distribuição cumulativa ainda não tinha pegado exatamente a lógica dela. Certo. Vamos fazer a parte B agora? Sabe fazer? Pode ser, claro. Você, você já começou a fazer essa questão aí, a B? B é um pouco mais difícil. Cara, na verdade, esse foi um trabalho em grupo, já foi até entregue, tá? Justamente a ideia é revisar.
Então, como é que começa aí, você lembra? Deixa eu dar uma olhada aqui. Pode pegar só x aqui, colocar aqui já. Isso aqui tá na graduação ou no mestrado? Essas questões. Mestrado. Mestrado de economia. Barra pesada. A resposta começou fazendo analisando que se x é ímpar e y é igual a zero, então. Deixa eu ver aqui. Então, 1 menos x é par. É isso? Deixa eu ver. Se x é ímpar e y é igual a Se é zero. ímpar, 1 menos um número ímpar sempre é par. Isso, exato. Começou assim. Então, se x é par e y é igual a 10, menos x. Ok. Para y menor que zero, ficou função de y igual a probabilidade de y ser menor ou igual a y igual a zero, né? Certo. E aí, para y maior ou igual a zero, aliás, perdão, para y maior ou igual a zero e menor que 10, ficou função de y igual a probabilidade de y ser menor ou igual a y, igual a probabilidade de 10 menos x, menor ou igual a y. Bem, ahn, eu acho que eu sei fazer isso caso a caso. Aí não sei se vai ser exatamente o que vai querer na prova, que é uma análise bem profunda, assim. Então vamos dar uma olhadinha. É, a gente tem aqui que o y, pelo que eu entendi, né? O y vai ser 1 se for par, né? E ele vai ser 10 menos. Desculpa, o y vai ser 1 se o x for ímpar, e vai ser 10 menos x se o x for par, né? Eu entendi dessa forma. Esse símbolo aqui é uma coisa que um professor que não dá aula disso sempre está acostumado, mas pelo que eu lembro é isso. Essa matéria aqui não é bem estatística, né? Ela é uma coisa um pouco mais avançada. Né? Probabilidade nessa Anyway, parte. daí o que que a gente vai ter? Que a função de distribuição cumulativa aqui, ela pode ser escrita da seguinte forma, meio parecido com a anterior. Muito bem. Então a gente tem alguns casos aqui. Se o y for menor que 1, né? Sempre tem esses casos meio inúteis aqui. A probabilidade vai ser zero. Porque ele não tem como ser menor que 1. Tá falando de dado, né? Então não vai ser negativo. A gente Sim. também tem o caso do y estar entre 1 e 9. Muito bem. O y, ele só vai assumir o valor 1 quando o x é ímpar. Certo? Portanto, a probabilidade de acontecer isso, de o x ser ímpar, é 1 meio, se eu jogo um dado. Concorda comigo? Então, por isso eu posso dizer que a probabilidade do y ser menor ou igual a y é igual à probabilidade do y. Isso aqui faz sentido. Tô pensando se faz sentido isso aqui. Eu não sei se dá para dizer que isso aqui é igual a 1. Probabilidade de ser igual a 1. Mas eu acho que é. Então nós temos isso. Então nós temos um terceiro caso que o y é igual a 9.
e o y vai assumir o valor 9 quando x é 1. Que é ímpar. Então eu vou poder dizer que é a probabilidade do y ser menor ou igual a 9 é igual a probabilidade do y ser igual a 1 mais a probabilidade do y ser igual a 9, que é 1/2 mais 1/6, igual a 2/3. Acho que é isso, eu posso estar viajando muito aqui. Mas tu chegou em algo parecido com isso? Cara, não, tá diferente, mas não teve a devolutiva ainda, né? Então não sei se o que que eu apresentei ele tá correto. Mas tá um pouco diferente. Deixa eu dar uma Daí olhada. a gente teria o último caso. Não, nós temos mais dois casos ainda. Y ser igual a 10, que é quando x é 0. Aqui ficou 10 menos y sobre 6. Acho que A resposta final? é. A resposta final não é um gráfico? Cara, eu não sei. Sinceramente, não sei. Eu não sei se eu fiz certo. Não faço ideia, inclusive. Pois é. Bem, eu vou continuar aqui então. O y é igual a 10. Então isso vai ocorrer quando o x é 0. Que é par. Então eu posso dizer que o p de y menor ou igual a 10 é igual a p de y igual a 1 mais p de y igual a 9 mais p de y igual a 10 vai ser igual a 2/3 mais 1/6 de novo, que é 5/6. E, finalmente, nós temos o quinto caso, que é o y ser maior que 10. Então, o que vai acontecer? Isso aqui, a gente vai ter o seguinte. Essa probabilidade é 1. Então, bem, a gente pode já escrever a nossa função densidade de probabilidade, que vai ser o seguinte. A f de y do y, ela é assim. Tem 5 linhas. Ela é 0 se y é menor que 1, 1/2 se 1 menor ou igual a y menor que 9, 2/3 se o y é igual a 9, 5/6 se ele for igual a 10 e 1 se ele for maior que 10. Beleza? Ok? Ok. Beleza. Então, vamos pegar a próxima, né? Isso aí foi. Tu disse que não conseguiu fazer direito a 5 também. Isso. Uma amostra aí, ID. Nossa senhora, cada sigla hoje, uma pior que a outra. Bem, isso aqui me parece estar falando de distribuição normal, né? Por causa desse N aqui. Então deixa eu Isso. fechar. E ID é a amostra independente e identicamente distribuída. Ou estamos falando de distribuição normal, então. Isso. Muito bem. Como é que a gente vai fazer isso aqui?
Bem, ele está também dando algumas situações aqui, o n igual a 2 e o n igual a 5. Então, quando o n for igual a 2, como ela é uma independente identicamente distribuída, como você falou, me parece que a gente já pode reescrever o x barra lá como sobre 2. E como o nosso n é 2, vai ser só x1 mais x2. Isso aqui é um somatório, certo? Soma todos os termos que Sim, começam em perfeito. i e vão até n. Então, como vai até n, vai até 2. Beleza? Show. Ok. Ah, e essas variáveis aí, o x em especial, né, é uma variável normal, né? Que a média vai ser a soma das médias aqui, já que está normalizado. E a variância também é a soma das variâncias. Mas aqui eu acho que dá para a gente dizer o seguinte, então. Já que é normal, né? A gente pode dizer isso aqui. Que isso aqui é igual ao proporcional a n0 mais 0, 1 mais 1. Eu estou falando de duas variáveis que seguem a mesma lógica, entendeu? Então, as duas sendo 0 e as duas sendo 1, eu vou poder dizer que isso aqui é igual ao n de 0 e 2, entendeu? Porque elas seguem o mesmo padrão. Então, vamos dizer assim, se você pega duas variáveis iguais, elas só simplesmente vão dobrar o valor, beleza? É que nem você, sei lá, tá falando ali, um exemplo bem simples, bem de graduação. Você está querendo calcular qualquer coisa sobre a probabilidade associada a, não sei, uma loja de salgadinhos que faz pacote de salgadinho por 100 gramas, ok? Então, Ok. você está calculando para um determinado número de salgadinhos. Então, ou melhor, você está calculando para um tipo de pacote que tem 100 gramas. Se você, por acaso, dobrar o valor médio do pacote para 200 gramas, simplesmente vai dobrar os valores esperados, entendeu? Porque tu está Sim, trabalhando com a mesma variável. Entende o que eu quero dizer? sim. Então é o que está acontecendo aqui. Vai ficar simplesmente. É isso aqui. Vai É, ficar esse o meu negócio. deu um pouco diferente. O meu N2 deu 1/2. A gente vai chegar lá. Porque. Ah, tá, A gente perfeito. vai chegar em sub 2. Porque o que que acontece? É, o x barra, né, ele é uma média. Então a gente vai ter essa Sim. distribuição aqui, normal. Como a distribuição é normal, né? A média é zero. E a distribuição normal, a média é zero. Ok. E a variância vai ser quanto? Bem, a variância vai ser 2 sobre 4, que é 1 meio. Então, quando eu reescrever ali os atributos da distribuição normal, né, para minha variável real, ela vai ficar normal com zero e 1 meio, ok? Ok. É a Esse é o mesma meio coisa que você fez, né? por conta da variância, né? Exato, meio por causa da variância, exatamente. Quando você escreve lá no Excel ou no R, por exemplo, a distribuição normal, você define a média e a variância logo ali do lado do N, entendeu? Uhum. Então, 0 porque é a distribuição normal e 1/2, 1 meio porque é a variância. É, zero porque a média na distribuição normal é sempre zero, né? O z dela é Sim, zero, certo? sim. E algo semelhante vai acontecer quando a gente estiver falando com o 5, né? Pela mesma lógica. Por analogia, né? Uhum. Analogamente, se n igual a 5, né? Ele chama de n isso. Se n igual a 5, a gente vai ter x n de 0 e 1 sobre 5, ok? Ok. Então, a mesma lógica. Beleza. Isso aqui é para o A. Então, agora para o B. Com No n caso ali, tendendo a infinito. quando muda para 5 eu só substituo o 5 embaixo por conta do N. Exatamente. Ok. Agora vamos para B. Bem, se o n tender a infinito, né, o que que vai acontecer? A gente tem isso, né, quando o n tende a infinito, a gente tem aquela distribuição normal unitária, que é
basicamente a média 0 e a variância igual a 1. Né? Numa situação como essa, né, ela vai ser distribuída em torno da média, né, normalmente. Então a gente teria isso aqui, né? Como sempre, deixa eu te mostrar. N igual a 0, 1 sobre N. Ela vai ser distribuída normalmente em torno da média, né? Com uma variância que diminui com N, né? Então, o que acontece? Isso aqui é a distribuição normal, natural, né? Normal Uhum. unitária natural. Agora, quando o N ele aumenta, o 1 sobre N então tende a 0, certo? Quanto maior o N, mais próximo de Certo. 0 fica esse cara, certo? Então a variância desse x barra aqui, deixa eu chamar de x barra, ela vai ficando muito pequena. Significa que se a variância fica pequena, os dados eles vão se concentrando em torno da média, certo? Uma variância bem pequena gera Sim, com um certeza. gráfico assim, olha só, né? Uma coisa assim, uma gaussiana desse jeito. Então, se a gente está chamando esse x barra de estimador, né? Quanto maior o n, mais preciso esse estimador. E menor vai ficando a variância. Menor vai ficando o erro associado a cada uma das medidas, a distância que essas medidas têm da média. Beleza? Sim, Então, perfeito. eu diria que quanto maior o n, a probabilidade converge para a média verdadeira. No caso da distribuição normal unitária, é 0. Ok? Então a gente pode concluir dessa forma. Deixa eu escrever aqui. Que aqui é mais uma conclusão teórica. Vamos escrever assim: se n tende a infinito, o x converge em probabilidade para a média verdadeira da população. E no caso da distribuição normal unitária, é 0. Ok? Sendo assim, x se torna um estimador bom para a média da população. Ok? Eu Ok. responderia dessa forma. Beleza. Vou salvar aqui que já ocupou uma folha toda já. Acho que essa aí foi mais tranquila. Você entendeu a É, lógica? a minha resposta ficou bem parecida. Beleza. Bem, vamos ver a próxima. Você falou que queria ver também a exercícios mais complexos. Ah, não, a 9. Você quer ver a 9? Isso. Vamos ver aqui. Em uma empresa que fabrica um utensílio doméstico, metade das peças são produzidas apresentam algum defeito. Ah, aqui é um teste de hipótese, né? Gerando muitas reclamações dos clientes. Isso. Um novo processo de produção foi adotado para reduzir taxas de defeitos. Para testar esse novo processo, é retirada uma amostra aleatória de 5 itens. Definido Y, então é um teste T, eu acho. Definindo Y como a soma dos Isso itens eu tenho. produzidos sem defeito nessa amostra, o teste proposto consiste em rejeitar H0 caso Y seja maior ou igual a 4 e não rejeitar caso contrário. Supondo que Y tenha distribuição binomial com parâmetro P igual a 1 meio, obtém o teste de significância, obtém o nível de significância desse teste. Eu acho que é tão pequeno aqui que a gente vai usar binomial mesmo, né? Muito bem. Acho que entendi. Deixa eu colocar aqui. Depois eu te enviar tudo, né? Ah, agradeço. Vamos lá. Então vamos fazer um teste de hipótese binomial. Faz tempo que eu não faço um desse. Normalmente a gente usou a normal ou t-student. Tá mandando usar binomial. Então,
a gente vai fazer o que ele está dizendo, né? Que o y considera uma distribuição binomial. Então, se a gente fosse escrever, por exemplo, num programa, né? Tipo no R, ficaria assim. N igual a 5, que é o tamanho da nossa amostra, e o P igual a meio, né? Beleza. Muito bem. A gente vai rejeitar a hipótese nula, ou seja, que o processo de produção não melhorou, que, em outras palavras, significa que a probabilidade continua em 0,5. Se o y for maior ou igual a 4. Beleza? Então, rejeita a hipótese nula se y for maior ou igual a 4. Muito bem. O nível de significância aqui é uma coisa interessante, porque ele não cita, né? Assim, diretamente. Ele não fala Não, é o que você tem que significância. achar, né? É, Ah, você viu o 95%, enfim. bem, a gente vai pensar sobre isso. É que o nível de significância aqui, né? O alfa, como a gente chama de alfa, é a probabilidade de rejeitar o H0 quando H0 é verdadeiro. Ok? Num teste binomial é isso. Sim. Uhum. Como se fosse aquele erro 1 lá. Sabe? Sim, perfeito. Então a gente tem que calcular a probabilidade do y ser 4 ou 5 aqui. E é basicamente isso que eu acabei de fazer. Então eu vou escrever, porque é uma teoria que a gente vê pouco, né? Deixa eu escrever aqui. O nível de significância é a probabilidade de rejeitar H0 quando ele é verdadeiro. Erro 1. Esse aqui é o tal do erro 1. Ou seja, precisamos calcular a probabilidade de y ser 4 ou 5, dado que P é igual a 0,5, né? Nossa probabilidade. Então a gente vai ter que calcular as binomiais aí. Para fazer esses cálculos de binomial, você usa calculadora na prova? Cara, eu acho que não vai ser permitido. Tem que saber fazer à mão. É Aham. o seguinte, é a combinatória de N e K, onde N é o tamanho do teu espaço e K a quantidade de sucessos que tu quer. P elevado a K, 1 menos P, que é o Q, né, a probabilidade de fracasso, N menos K, quantidade de fracassos. Ok? Então a gente vai ter que calcular para cada uma das situações. Eu vou calcular o 4, tu calcula o 5. Então, o y igual a 4, a gente vai ter P. Já posso colocar aqui, para ficar de frescura. Vai ficar 5, 4. Probabilidade do fracasso. Probabilidade do sucesso. Então vai ficar. Bem, quem que é esse cara, né? Se você não pode usar calculadora, você tem que saber fazer isso, né? Isso aqui é a combinatória. Isso aqui é esse monte de fatorial lá. É o 5 fatorial, 5 menos 4 fatorial, 4 fatorial, certo? Isso aqui vai ficar 5, vai cortar embaixo, vai ficar 5. Então, essa conta. Tudo bem? Esse negócio de fatorial, tranquilo pra ti? Sim, 120 dividido por 24, né? Isso dá 5. Mas tu não vai fazer isso. Tu vai fazer 5 fatorial, ou melhor, 5 vezes 4 fatorial, porque 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, você pode parar onde você quiser, né? Aqui vai ficar 1 fatorial, e aqui vai ficar 4 fatorial. Então você corta o 4 fatorial de cima e de baixo, entendeu? Sim, Se não, vai aparecer uma conta com 20 fatorial, você não vai ficar fazendo a conta até o 20, né? Você tem que saber cortar essas sim, coisas, então. com certeza. Daí vai ficar 5 vezes 0,5 elevado a 5. Isso aqui é chato de fazer, né? Sem calculadora. Tomara que você possa usar. Bem, eu sei que 5 elevado a 5 é 3.125. Então, como tu tá pegando o número de vírgula, vai ficar 5 vezes 0,03125. O que vai ficar 0,15625. Essa é a probabilidade de ter 4, ok? Do y ser 4.
que é o número de itens produzidos sem defeito. Bem, eu fiz por 4. Agora você pode tentar fazer por 5, beleza? Não tem muita diferença aqui. Vai mudar um pouco no fatorial e os caras ali em cima. É importante que você saiba fazer uma binomial sozinha. Então a única coisa que você vai trocar é o K, né? Uhum. Eu coloquei 4, você vai colocar 5, beleza? Bem, sem pressa, tá bom? Eu até preciso ir no banheiro. Na volta você me disse quanto é que deu aí pra 5. Beleza. Opa, voltei. E aí, conseguiu achar a probabilidade para 5? Cara, acho que eu consegui. Aqui deu 0,3125. 3125. Exato. Isso aí. Então, o nível de significância vai ser a soma dessas duas coisas, da minha resposta e da sua. Então, o alfa vai ser 0,15625 mais a sua, que é o 0,03125. Isso vai ficar 0,1875, beleza? Esse é o nível de significância, pelo menos em número bruto, né? Em porcentagem seria 18,75%. Ok? Acho que era isso que o programa pedia, né? Só isso. Então, ele Aí pede. tem que multiplicar por 100, né? Aí dá 1875. Foi o que deu no meu aqui. Isso, Ele quer a parte inteira, então vai ser 18, né? isso 1875. Não sei. Show. Então é isso aí. Muito bem, acho que é isso, acho que é isso. Então vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Você falou que estava querendo ver a 1 às 3. Vou começar pelo 1, então. São 6.
Não entendi exatamente, mas tu quer fazer esse aqui? Não, não, é que esses são de fixação. Esse a gente já viu, os que eu queria. Agora é da parte mais complexa, que é de baixo. É a parte 2 de exercícios ali, que daí são 6 exercícios, são esses aí. Putz, beleza. Vamos ver. Eu consigo, né? Tendo o exercício 3 da sessão passada em mente, eu não tenho o exercício 3 da sessão passada em mente. Vamos fazer a outra, então. É, da sessão passada é o da primeira sessão ali. Mas Sim, enfim, pode. sim, mas eu não fiz. A gente não fez o 3, né? A gente Sim, fez o sim, 4, perfeito. o 5 e o 9. Depois a gente volta, se der tempo. Vamos ver. Seja 2, variável de... Nossa senhora. Isso aqui é uma questão bem teórica. Aquelas enrolação de matemático. Não serve pra nada. Exatamente. Muito bem. Ah, variáveis aleatórias dependentes com distribuição não uniforme. Intervalo 0,1, qual é a CDF de WN max? Aqueles caras ali. Bem, então primeiro a gente tem que criar a função densidade aqui. Eu vou chamar ela de FWN, depende de Wzinhos. Então, o que que é essa função aqui? Ela é a probabilidade de que o máximo desses caras seja menor ou igual a W. Ou seja, vou escrever ela como a probabilidade do WN ser menor ou igual a Wzinho. Ok? Essa é a função ah, CDF. Ok. Beleza. E tem uma coisa interessante, né? Essas variáveis elas são aleatórias independentes. O que nos diz o seguinte, por propriedade de probabilidade, que a gente aprende lá no comecinho da faculdade, que se a gente tiver com isso aqui, daí você vai ter uma série de outras funçõezinhas, até você chegar num xn que também é menor ou igual a w, né? Porque você tem vários, né? X1, X2, X3, até o xn. Todos eles são menores que w. Você pode dizer isso, você pode dizer o seguinte, olha só, que é a probabilidade de cada um multiplicada. Esse é o princípio da independência das probabilidades, né? Se tem eventos independentes, você pode multiplicar eles para achar a probabilidade de todos os eventos ocorrerem juntos, já que eles são independentes. Lembra disso? Lembro, lembro sim. Beleza. Como todo mundo aqui é W, então vai ficar simplesmente W elevado a N. Beleza? Essa expressão aqui ela vai ser válida dentro do intervalo que a gente está procurando, né? Que é 0 a 1. Muito bem. Então me parece, como ele quer que a gente defina bem a função aqui, a gente vai ter que definir ela para todo, né? Para todo o espaço. Para menor que zero, para maior que um também, para entre 0 e 1. Só que você tem que lembrar que isso aqui é tipo uma acumulada, né? Então por isso que vai ficar um depois. A gente às vezes pensa, mas como que pode uma probabilidade ser um? Mas é que ela é acumulada. Então vai ficar assim. Olha só que fácil. Vai ficar zero se o W for menor que zero. Muito bem. Né? Porque o valor mínimo que esses xis podem formar aí é zero, né? Muito bem. Então, o valor ali que a gente estava falando, WN, são os nossos entre zero e 1. E 1 se o, ah, se o W é maior que 1. Porque o valor máximo de cada x1, né, que ele pode ter é 1. Isso está no enunciado. Sim, perfeito. Então, WN não pode ser maior que 1.
Isso que vai ser igual a 1 se você tiver Ws maiores que 1. Beleza? Bem, a gente estava preocupado mesmo com essa região, né? Aquilo ali foi só para escrever a função para todo o domínio. Beleza? Tá aí, alguma dúvida nessa? Por enquanto, não. Foi bem simples. O segredo tá aqui, né? Probabilidades independentes. Eu não sei a que pé você tá, né? Você faz mestrado onde? Na FGV, São Paulo. Na FGV é barra pesada. O mestrado. A graduação Bem não pesado em tenho quantitativo. certeza. Porque o pessoal às vezes me vem com uns cálculos cálculo diferencial bem tranquilo até. Não sei até que ponto aí. Tu estudou cálculo também na graduação, né? Não, eu sou formado em Direito. Eu não tive cálculo na graduação, por isso até que eu preciso revisar bastante e tal. Então você tá, Mas no mestrado é bem pesado. você tá sofrendo muito aí, porque isso aí é difícil até para mim. Pois é. Não, tá bem pesado na parte de cálculo, assim. Eu penso. Eles não vão dar uma colher de chá também, provavelmente. Bem, isso aqui não é fácil não, cara. Se você tá sofrendo aí, não se sinta mal. Qualquer pessoa que fez uma graduação e não continua estudando isso aqui, não tem por que saber, beleza? Sim. Não, Ainda é mais bem essas questões teórico, né? super teóricas. Exato. É muito teórico isso aqui, não é muito prático, não. Bem, tá bom. Vamos para a próxima. 3, 4. Seja uma IDD de Bernoulli de novo. Bernoulli, ela é besta, porque ela é muito simples e acaba confundindo às vezes. Uhum. É que nem a binomial, que você tem ali que fazer uma análise de quem que é o seu N, etc. Mas vamos lá. Desafio? Poxa, tão difícil assim. Considere o problema de testar H0, P0, e aqui diferente de zero, considere um teste que rejeita nula, se temos pelo menos uma observação com x igual a 1. Qual o tamanho do teste? Bem teórico. Então, deixa eu jogar lá no meu negócio. E vamos pensar nisso aqui. Tamanho do teste. Poxa. E parece que não tem chance aqui de rejeitar o H0 quando o H0 é verdadeiro nesse teste. A gente vai ter que provar isso matematicamente, né? Mas eu acho que a resposta é o tamanho do teste é zero, porque não tem como. Bem, vamos definir as hipóteses aqui. P igual a zero, ou seja, nenhum dos... Isso aqui é longo, hein? Nenhum dos xi é igual, é, é igual a 1. E o H1, que é a hipótese alternativa, ele ser diferente de zero. Que a nossa interpretação é pelo menos um dos xi é igual a 1. Ok? Muito bem. Então, o nosso teste aqui, ele rejeita o H0 se pelo menos um dos xi for igual a 1. Então, ele vai rejeitar se o somatório dos xi for maior que zero. Então, eu vou escrever isso. Rejeita se esse S que eu vou definir aqui, que é o somatório do i igual a 1 até o n, que eu não sei quem é maior que zero. Muito bem. Agora vamos pensar sobre o tamanho do teste. Bem, se o P é igual a zero, pensando na hipótese nula, cada um dos x tem que ser zero, obrigatoriamente.
Então a probabilidade de que pelo menos um dos xi seja 1 tem que ser exatamente zero, não tem outra possibilidade. Só que a gente quer a probabilidade de observar pelo menos um valor 1 erroneamente. Essa é a probabilidade que o problema propõe para nós. É meio estranho, mas é isso que ele quer. A gente quer considerar essa probabilidade de observar pelo menos um. É ruim que são as palavras são iguais. Número 1 erroneamente. Ok? Ok. Isso devido a um valor de P diferente de zero, né? Muito bem. Então, a probabilidade de rejeitar o H0, quando o H0 é verdadeiro, vai ser o nível de significância do teste. A mesma coisa um dos últimos problemas que a gente resolveu. Então, eu vou escrever isso aqui, porque não sei se tu gravou a minha ideia, mas eu vou escrever. Vamos lá. Queremos considerar a probabilidade, que não faz muito sentido, de observar pelo menos um errado, devido, ou melhor, erroneamente, porque eu estou tratando da observação. Não é errado, ele só foi uma observação feita errado. Devido a um valor real de P diferente de zero. A probabilidade de rejeitar o H0, a hipótese nula, quando ela é verdadeira, vai ser. Bem, vamos deixar isso claro, né? Ou seja, P igual a zero vai ser, como num dos problemas anteriores, o nível de significância do teste. Muito bem. Só que a gente está fazendo um teste de Bernoulli. É, ele cita lá o IDD Bernoulli, né? Então, a gente tem o seguinte, como é Bernoulli, nós temos P, X, I igual a 1 igual a P. E o do X0, né? A gente pode definir aqui. A gente vai ter que, se for o zero, então é o fracasso, menos P. Certo? Prova matemática de uma coisa óbvia é complicado. Então, na hipótese nula, né, P igual a zero, ele está querendo o seguinte, né? Vou colocar assim, em H0, hipótese nula. Nós sabemos que o P tem que ser zero. Então, P de xi vai ser zero, ou melhor, quando o P de xi for zero, dá 1, essa hipótese. Então, de novo, a probabilidade de todos os xi serem zero, sendo assim, a probabilidade de todos os, os xi serem zero vai ser de novo aquela coisa que a gente fez, que é a independência, né? Ele é I e D, como você falou, ele é independente. Então, a gente vai ter a multiplicação das probabilidades, certo? Então, vai ser 1 elevado a n de novo, ou seja, 1. Bem, sendo assim, então, a probabilidade de a gente rejeitar H0 é a probabilidade de que a soma seja maior que zero, né?
aquela soma que eu defini lá em cima. Eu falei sobre isso aqui em cima. Muito bem. Ou seja, no caso, pelo menos um dos caras ser 1. Um dos xi serem 1. Só que isso não ocorre, né? No H0, na hipótese nula. Porque na hipótese nula o P é 0, como eu expliquei aqui em cima. Então todos os xi vão ser 0. E a probabilidade, então, de observar pelo menos um e rejeitar o H0 tem que ser 0 também. Então o teste não vai rejeitar H0 quando P for igual a 0. Ok? Eu vou escrever isso tudo. Isso é meio enrolado, mas a prova matemática é assim mesmo. A probabilidade de rejeitar H0 é a probabilidade de que S maior que 0. Ou seja, pelo menos xi é 1. No entanto, isso não ocorre em H0, pode ser nulo. Pois se P é igual a 0, então todos os xi, como eu estava falando, né, são 0. E a probabilidade de observar pelo menos número 1, e rejeitar, então, por consequência, o H0, é 0. Portanto, junto. O teste não rejeita H0 quando o P é igual a 0. Beleza. Então, qual que é a conclusão? Como a gente já encontrou que a probabilidade aqui é 0, não vai acontecer, ele estava nos perguntando qual o tamanho do teste. O tamanho do teste é o nível de significância. Então é 0. Logo, como não pode ocorrer esse erro tipo 1, o nível de significância, que é o tamanho do teste, é 0. Ok? Então, num Bernoulli, então vamos resumir assim. Resumindo, num Bernoulli, IDD como esse, né? Não há chance de rejeitar erroneamente, como eu escrevi lá em cima, H0, quando H0 é verdadeiro. Deixa eu te dar uma dúvida. O tamanho do teste vai ser sempre igual à significância, é isso? Sim, É sim, então o tamanho do teste é sempre igual à significância. exato. Ok. É uma forma de você dizer nível de significância. Um sinônimo, assim. Entendeu a ideia? O tamanho do teste é sempre alfa. Sempre lá o tamanho da Sempre o significância. alfa, exatamente. Por que tamanho, né? Porque quando você escreve a distribuição normal, deixa eu escrever aqui. Você faz a distribuição normal e você está querendo pegar ou definir o seu nível de significância, ele define exatamente o tamanho que você está pegando da distribuição. Por exemplo, se você está pegando 1%, você está pegando uma área. E excluindo essa, né? A ideia é essa. Então, 0,5 de um lado, 0,5 do outro. Agora, se você está pegando 5%, já pega uma área maior. Tá vendo que o tamanho mudou? É por Sim, isso que a gente sim. chama de tamanho, né? Nível de significância é o tamanho. Daqui já seria 2,5 de um lado, 2,5 do outro. Beleza? Beleza, Então claro. tá bom. Bem, acho que por hoje é isso. Questões realmente barra pesada. Boa sorte na sua prova amanhã, tá? Vou te enviar tudo que a gente fez aqui. E logo que o vídeo Maravilha. estiver pronto, eu já preparo aqui e te envio, tá? Beleza. Então tá bom. Tô te enviando aqui os Valeu. arquivos. Só um segundo. Tá na Uhum. mão. Eu queria ter algum material para te passar, mas esse material mais avançado, eu acho que a FGV tem mais do que eu. Beleza? Tranquilo. Então tá bom. A gente se fala. Precisando